Polêmica no ar. Bitcoin rompe topo ou vai lá nos 34? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu quero que você acompanhe com muita atenção tudo que eu for falar nesse vídeo. E você que não é inscrito, se inscreve aí e acompanhe. Vem comigo. Fala pessoal, muito boa tarde. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Tem sido aí bastante especulado, né, os últimos meses, os últimos anos. Será que ele vai lá? Já ouvi hoje falar que até 2045 o Bitcoin pode bater os seus 8 milhões de valor. E hoje ele está em 67 mil. Só que assim, eu sinceramente, eu vou fazer esse vídeo. Pode desagradar alguns ou não. Eu acho que é indiferente para quem não está posicionado. Eu olhando, tecnicamente falando, eu fiz um vídeo aí em novembro, tá lá no meu canal do YouTube e vocês podem conferir. E por que que eu ainda fico de pé atrás com o Bitcoin? Acredito no ativo, que ele possa sim ir lá na casa dos 150, 160, 200, 300, 1 milhão. Eu acredito que ele tenha potencial. Não agora, né? Não agora, porque todos nós sabemos que o mercado, ele é frágil, ele é sensível a algumas notícias, alguns eventos, e no meio desse caminho ocorre muitas vezes crash de mercado. E aí muitos podem se perguntar, poxa, será que Bitcoin realmente é uma reserva de valor? Se acontecer um crash no mercado, será que os investidores vão correr para colocar o seu capital no Bitcoin? É algo infalível, algo que não vai ser tocado pelos governos? Fica essa pergunta e fica algumas dúvidas, mas o mercado ele funciona assim, por especulação. Muitos acreditam que Bitcoin veio para ficar e realmente há alguns anos nós podemos perceber que muita gente vem comprando, investindo altos valores e outros ficam com o pé atrás. Ainda há muito investidores que tem certos receios de se transformar até mesmo numa bolha. Mas bom, o que eu vejo como operador, como gráfico? O que eu consigo enxergar no Bitcoin? Como eu falei lá no canal, eu vou deixar aqui no cardzinho para vocês, esse vídeo do Bitcoin. Assim como aconteceu em Vale, a previsão, né, vamos dizer assim, a análise que eu fiz de Vale, ela se cumpriu. De novembro a dezembro eu falei que Vale, ela poderia sim ir lá nos 90, 95, como a JP Morgan na época. Eu lembro que soltaram uma nota falando que Vale iria nos 95 e estavam recomendando compra para Vale. E as poucas pessoas que eu converso aqui, né, por trás dos bastidores, eu falei, olha, eu vou fazer um vídeo falando sobre Vale, porque eu não vejo Vale indo nos 95 agora. Tem potencial? Tem pra caramba. A Vale é uma empresa geradora de valor e ela agrega muito com a China, commodities, né? Então, o que eu fiz? Baseado na análise técnica, na análise gráfica de longos períodos, eu percebi que no gráfico de Vale tinha uma falha, onde Vale ela subiu em novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, e ela simplesmente deixou alguns pontos operacionais para trás, ao qual eu percebi que ela poderia ir lá para fechar. E se cumpriu isso, né? Nós vemos que a Vale, até mês passado, ela estava lá nos 50 e poucos. Quer ver? Deixa eu até abrir aqui, ó, para vocês. Aqui, ó, gráfico semanal. Olha aqui, ó. A Vale, em 13/11/2023, eu me lembro muito bem, quando estava aqui, ó, em dezembro mais ou menos, JP Morgan recomendou compra com alvo nos 94, mais ou menos nessa região aqui, ó. E aí, quando eu fiz esse vídeo, nós estávamos nessa região aqui, entre novembro e dezembro, nessa subida. E eu analisando o gráfico, eu falei, deixei lá gravado. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, quem não viu, aí realmente o vídeo teve algumas visualizações, mas como eu falo, às vezes nós falamos por não sermos tão conhecidos assim no mercado, não termos uma voz, muitos, vou comprar porque JP Morgan falou e eu vou comprar e vou me dar bem e vou ficar rico. E aí o que Vale fez? Ela simplesmente
bateu lá no alvo que eu falei, que ela iria vir aqui antes, entre 60 e 58. Olha quanto tempo a Vale está nessa região aqui. E eu já avisei, ó, que a Vale agora no semanal está dando uma compra aqui, caso ela seja acionada aqui, ó, na máxima desse candle do semanal, ela está dando uma compra aqui, ó, com alvo nos 66. Tendo isso se cumprido, o que eu vejo em Bitcoin? Bitcoin ainda não foi lá nessa região que eu havia falado. Mas para mim, antes de Bitcoin subir aqui, eu acredito que ela vá ainda se cumprir mais ou menos nessa região aqui, ó, que eu tenho falado e ainda estou vendo isso desde novembro, como eu falo e repito, entre os 33 e 28, dentro dessa região aqui. É onde eu tenho visto já há muito tempo, há muitos meses, o Bitcoin. Essa análise que eu faço, ela é baseada na análise técnica, normal. E aí muitos vão falar assim, poxa, mas não tem lógica, Paulo. Porque, ó, se nós olharmos aqui, olha o que ele fez. Ele fez um pivô, aí ele lateralizou aqui, fez outro pivô, voltou. Só que ele chegou aqui nessa região e vocês percebam que ele está numa grande resistência aqui para passar. O que eu vejo? O que eu acredito que Bitcoin possa fazer? Ele pode vir testar aqui novamente essa região, pode passar aqui, ó, pouquinho. Ó, todas as vezes que ele bate, ele deixa sombra. Rejeição de subida. E o que eu vejo? Que se caso acontecer isso, ele possa vir, assim como ele fez esse pivô aqui, ó, ele lateralizou aqui, ele fez aqui, ó, essa tentativa, que ainda para mim é um pivô, mas que não está formado ainda. Por quê? Para ele realmente se transformar no pivô, ele pode bater aqui e fazer isso, ó. E perdendo essa mínima, aí sim, pode ser que aí nós temos essa região aqui, para depois ele vir nessa região e no mais cumprir o alvo total, que é dentro desse range de preço aqui. Mas enquanto isso não acontece, ora, pode ser que ele venha subir direto? Pode ser. Mas eu não fico confortável, não quero desmotivar ninguém em relação ao BTC. Só que eu ficaria muito mais confortável realmente, nem que esperasse aí um ano para que isso acontecesse, que já estamos caminhando para um ano desde que eu fiz o vídeo, né? Fiz em novembro, estamos em julho, então falta meses aí para poder completar um ano dessa análise que eu fiz. E dentro dessa análise, ele ainda está batendo aqui nessa região e ele não passa dessa região aqui dos 70 mil, né? Então, sinceramente, é a minha análise mais profunda de Bitcoin. Lembrando aqui, ó, vamos analisar mais uma vez aqui para vocês conseguirem enxergar. Bom, ele bate uma vez, ó, bate várias vezes. No mês passado, ó, ele rompeu essa região de fundo, só que ele volta novamente aqui. E o que eu acredito? Que ele possa sim, ó, captar liquidez aqui, porque certamente muita gente vai entrar comprando nessas regiões e isso se repete ano após ano. Região de topo, as pessoas acabam comprando e aí eles captam liquidez e faz o mercado voltar novamente ou para dentro do canal ou voltar aqui para fazer essa reversão. Eu não vejo que Bitcoin esteja caminhando para isso agora. Para que isso aconteça de fato, ele precisa fazer esse movimento agora, ó, e completar esse ciclo aqui desse pivô. Porque esse mini pivô que ele fez aqui, ele não completou ainda. Ele precisa fazer isso. Ele precisa fazer esse movimento aqui. E ele não fez ainda. E como ele está ainda dentro dessa região, pode ser que se cumpra esse pivô. E se ele cumprir, aí nós temos a média de 50, a média de 200, que por coincidência ou não, ó, ela está confluindo justamente nessa região aqui, aonde eu vejo que ele pode vir buscar. Se acontecer, eu não quero reconhecimento de nada. Eu só quero lembrar a todos que dentro do mundo de investimentos a gente não pode ser levado por emoções, por notícias. Por isso que eu descarto notícias. Eu sempre vou olhar o gráfico. E o gráfico me mostra muitas coisas que as notícias, né, o modo fundamentalista, não olham. Eles olham puramente especulação, como eu dei o exemplo de JP Morgan recomendando compra de Vale, e muita gente comprou Vale naquela época, o mercado afundou e eles estão na espera até hoje. Então, para que Vale
saia dos 60 do jeito que ele está para ir nos 94, há um longo caminho a percorrer. E a mesma coisa eu vejo em Bitcoin, que para ele vir aqui embaixo é um belo caminho ainda para ele percorrer, né? Fiquem atentos, não compro agora, tecnicamente falando, condições de entrar comprando Bitcoin. Eu só compraria realmente com mais tranquilidade se ele vier nessas regiões aqui ao qual eu falei. E eu vou deixar o card para vocês olharem. E aí, não quero criar polêmica. Se você gostou da análise, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal aí para mais vídeos como esse.